Muito bem. Vamos lá, vamos chegando nesta noite, mais uma vez, para nós estar dando início nesse culto. Quero cumprimentar todos os nossos amados irmãos, amigos, ouvintes, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres por essa oportunidade que Jesus preparou para que nós pudéssemos estarmos aqui reunidos nesta noite, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido todos os nossos irmãos, que estão conosco, que vão onde chegar, que possa estar adorando o Senhor Jesus nesta noite juntamente conosco, Esperamos que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo possa ser com a nossa vida e que nesta noite nós possamos sermos grandemente abençoados pelo Senhor Jesus. Convido a todos, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, nós estaremos meditando na palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor Jesus. E na quinta-feira passada nós estivemos fazendo uma transmissão falando a respeito do uso do véu pelas irmãs e nós tivemos um problema de conexão, Então nessa noite nós estaremos repetindo novamente, fazendo novamente esse estudo e espero que Jesus possa nos abençoar, Que todos que possam estar participando, se tiver perguntas, nos mandem, na medida do possível a gente estará procurando responder também. Eu quero deixar para a nossa meditação a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, para a nossa meditação nesta noite. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, para a nossa meditação. E depois nós estaremos falando com Deus, pedindo que Ele possa estar nos abençoando, nos dando da Tua graça nessa noite, E que tudo quanto venha a ser feito, que venha a ser para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra de Deus, livro de Mateus 22, 29, nos diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Falamos com Deus. Nessa oração, peço, irmãos, que possa estar apresentando também nosso irmão Domingos, Falei com ele nessa tarde. Ele está internado e, se tudo correr bem, estará passando por uma cirurgia no dia de amanhã e que Jesus possa abençoar e dar a Tua graça, Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença gloriosa nesta noite. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor possa estar nos abençoando nessa transmissão, que tudo venha a ser, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome glorioso. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos de misericórdia sobre a nossa vida. Que tudo, ó Deus, quanto venha a ser feito, venha a ser para a honra e glória do Teu nome glorioso. Receba nesta noite o nosso louvor, receba nesta noite a nossa adoração. Abençoa, Deus eterno, os Teus servos estarão participando nesta noite conosco. Desde já te peço também em favor do nosso irmão Domingos, que está ali naquele hospital. Senhor, seja da Tua vontade, que o Senhor possa abençoar no dia de amanhã, ele está passando por mais essa cirurgia. Que o Senhor possa, ó Deus, estar guiando as mãos dos médicos. Meu Deus, para que tudo venha a correr bem. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar o Teu servo. Senhor, contempla, ó Deus, o sacrifício, o sofrimento do Teu servo que ele tem passado nesses dias. Meu Deus, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos de misericórdia, meu Deus, para que ele possa, ó Deus eterno, ser sustentado por Ti. E abençoa, Senhor, a cada um nessa noite. Se tem alguém que está enfermo, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos de misericórdia, dando, ó Deus eterno, a saúde, dando a cura, dando a libertação a cada um dos Teus servos. Meu Deus, também quero pedir, ó Deus eterno, que quando nós estaremos meditando na Tua palavra nesta noite, que o Senhor possa, ó Deus, dar-nos a Tua bênção, dar-nos a Tua graça, ó Deus eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos nesta noite, e desde já agradecemos, ser conosco, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos estar nesta noite, adorando o Senhor Jesus com dois louvores, o hino 200 da harpa cristã. Ele fala do bondoso amigo. Quão bondoso amigo é Cristo. Nós temos um bom amigo, um verdadeiro amigo. Quantas pessoas às vezes se orgulham de ter muitos amigos, mas nós temos um verdadeiro amigo, Jesus Cristo. É o verdadeiro e fiel amigo, Nós podemos estar sempre confiado nele, sempre esperando nele. Então que você que está aí nessa noite, ouvindo, onde essa palavra chegar,
que você possa ter essa certeza, que Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é fiel com sua palavra, né? Vamos estar louvando o Senhor então, com esse louvor 200 da harpa cristã. Quão bondoso amigo é Cristo. Ó Deus de poder, aleluia. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia, né? A palavra de Deus nos fala de Jesus Cristo, que nos amou de uma forma gloriosa, entregando a sua vida na cruz do Calvário para que nós pudéssemos estar aqui. A palavra de Deus diz assim, que talvez por alguém bom, alguém ouse morrer, mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó, que coisa gloriosa, nós temos esse prazer de nós podermos estar na presença desse Deus poderoso, porque Ele nos amou. Diz a palavra de Deus que não foi nós que nos escolhemos, que escolheu a Deus, mas Ele nos escolheu. Então nos deu o direito de ser chamado de povo seu e ovelha do seu pasto, né? Quero ainda louvar o Senhor Jesus com o hino 400 da harpa cristã. Isso aqui, em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, somente em Jesus é que nós podemos ser mais do que vencedores, né? Em Jesus nós podemos caminhar, em Jesus nós podemos confiar em todas as coisas. É para Deus dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus Cristo, né? Nos fortalece. Esse amigo fiel que nós temos acabado de louvar ao Senhor Jesus nesta noite com esse louvor. E agora em Jesus 400 da harpa cristã. Deus de poder, aleluia. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus doce em harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão
ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia, né? Em Jesus nós podemos vencer todas as coisas. Se Jesus estiver no nosso barco, tudo vai bem. A palavra de Deus nos fala a respeito dos discípulos que estavam indo, e ali, quando eles estavam no meio do mar, houve ali uma grande tempestade, e Jesus veio e se aproximou, e Jesus estava dormindo no barco, né? E quando os seus discípulos estão apavorados, eles chamam a Cristo, e ele vai lá e repreende toda aquela tempestade que estava sobre o mar, e assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem que é esse? Esse é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias, né? Ele é o grande eu sou, o Deus todo-poderoso, que nós estamos confiados nele em todos os momentos. A palavra de Deus nos garante, né, que em Jesus nós podemos confiar nele sempre. É o amigo para todos os momentos da nossa vida, não só para os momentos bons, nos momentos melhores da nossa vida, como muitos amigos fazem, mas Jesus Cristo é o nosso amigo que está conosco todos os momentos da nossa vida. Irmãos, e nesta noite nós estamos reunidos para que nós possamos estar meditando na palavra do Senhor Jesus, né? Espero que o som esteja bom hoje para todo mundo aí, né? Tá tudo normal por aí? Acredito que sim, né? Se alguém tiver com alguma dificuldade, os irmãos nos informem para a gente tá sabendo aí. Como disse para os irmãos, na quinta-feira passada nós reunimos, né, cada um, né, nas suas casas, mas reunidos, meditando na palavra de Deus. Tivemos alguma dificuldade, quanto ao som, estava picotando, não deu para os irmãos ouvir, e a gente resolveu, né, nessa noite a gente repetir, vai estar falando do mesmo assunto. Na semana passada, na quinta-feira, nós falamos sobre o véu das irmãs, o uso do véu pelas irmãs, e nós estaremos nessa noite repetindo, falando mais uma vez a esse respeito, e que Jesus possa nos dar a tua graça, né? Então, os irmãos que acompanharam pelo Instagram, não teve dificuldade, mas os irmãos que estavam acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook não conseguiu acompanhar direito, então nós resolvemos nessa noite nós estarmos fazendo novamente. Esperamos que Jesus nos dê graça, que tudo corra bem e que a graça de Deus possa ser com a nossa vida. E como a gente sempre fala, irmãos, às quintas-feiras nós paramos para estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, e nós pedimos para os irmãos, né, se os irmãos tiverem dúvidas, colocações, alguma coisa que queira falar enquanto nós estivermos lendo, falando, os irmãos podem e mandando, os irmãos que estão aqui nos auxiliando vai estar anotando e nos passa, na medida do possível a gente vai respondendo para os irmãos. Evidentemente que o nosso objetivo nesta noite não é causar confusão, contenda, nada disso, né? Pelo contrário, só meditar na palavra de Deus, como nós lemos aqui inicialmente no livro de Mateus, né, no capítulo 22, no versículo 29, os irmãos que chegaram depois às vezes não conseguiam acompanhar, que houve ali uma conversa, né, que disse que chegou ali os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição e procuraram a Jesus e contaram ali, falando de uma mulher que havia casado, e na lei havia toda uma instrução que quando alguém casasse e não deixasse filho, o outro irmão casava com a mulher para que pudesse sustentar a família, o nome da família. E ali foi acontecendo, e eles contam assim, olha, isso aconteceu com 7 irmãos, e morreu o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 7º. E lá no céu, como é que vai ser? Se tem ressurreição, como é que vai ser lá no céu? Essa mulher, ela vai ser esposa de quem? Né? E aí Jesus vai dando a instrução para eles assim, olha, vocês errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o grande problema na vida das pessoas, né, é não conhecer o poder de Deus e não conhecer a Escritura. E nós precisamos a cada dia conhecer as Escrituras, conhecer o que Deus tem para cada um de nós, qual que é a vontade de Deus para com cada um de nós, né? Aqui pausou nesse na frente aqui.
Mas tudo bem. Então, qual que é a vontade de Deus para conosco, né? Então, o que nós esperamos, né, irmãos, que a leitura, enquanto nós estivermos lendo a palavra de Deus, que os irmãos possam estar meditando, né, que nós possamos estar estudando, vendo sempre aquilo que Deus tem para cada um de nós, e que nós possamos estar entendendo qual que é a vontade de Deus, o que Deus tem para cada um de nós. Quantas vezes as pessoas olham para a palavra de Deus e por não querer obedecer a palavra de Deus, que não, isso é uso e costume, isso aí é para o tempo passado. E quando nós vemos para o tempo passado, nós entendemos sim que a lei é do passado, a lei foi para o povo de Israel. Então, quando foi dado a lei, e nós vamos mencionar alguma coisa aqui da lei, quando nós estivermos falando do véu, que foi para o povo de Israel, e a Bíblia fala, inclusive, falando a respeito do Gálatas, né, que começou pela fé, depois estava quem vos ensinou, né, aí para outro evangelho que não é outro, senão o mesmo, que as pessoas pervertem, e as pessoas às vezes vão mudando. E quantas vezes as pessoas querem ir para o céu, querem estar na presença de Deus, mas as pessoas não querem ter o Deus do céu, né? Então, para nós termos o Deus do céu, precisamos entender a palavra de Deus e saber o que a palavra de Deus nos diz, o que ela requer de cada um de nós, o que Deus tem para cada um de nós. Então, que esse ponto aqui, errais não conhecendo as Escrituras, precisamos conhecer a Escritura, mas não só ler e interpretar do nosso jeito, porque diz a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação, mas a palavra de Deus, ela é dada para todos nós de uma maneira geral, da mesma forma, mas as pessoas vão interpretando aquilo que lhe apraz. Então as pessoas querem um Deus que faz tudo o que elas fazem. Nós vivemos nos dias hoje que as pessoas estão procurando um Deus que sirva as pessoas, né? Ninguém está querendo mais servir a Deus, mas as pessoas estão querendo que Deus serve as pessoas. E não é isso, a palavra de Deus nos chama para que nós possamos servir, e quem serve é servo é escravo, não tem outra tradução, né, que a gente podemos buscar, ver lá, aqui, olha, embora Jesus nos fala que ele não trata mais como servo, mas como filho, né? Então o importante, mas que nós possamos estar servindo a ele com interesse e sinceridade a cada dia da nossa vida, para que Jesus possa estar nos abençoando. Você quer papel? Tem aqui, ó. Muito bem, então eu quero ler mais um versículo da palavra de Deus, juntamente com os irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 24, e versículos 64 e 65, e depois nós vamos falar com Deus mais uma vez, para que Jesus possa estar nos abençoando, nos dando da tua graça, né? Então nós estaremos repetindo novamente nesse assunto a respeito do véu, e se os irmãos tiverem alguma dúvida, colocação, nos ajudarem em alguma coisa, pode ir colocando, a gente vai procurando aprendermos junto da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus ela se renova a cada manhã, né? Então as pessoas dizem, eu já sei tudo, não preciso, e às vezes deixa de lado, e nós precisamos conhecer sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 24, versículos 64 e 65, né? Nos diz assim, no 64, Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque e lançou-se do camelo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Amém. Até aqui. Vamos falar com Deus para que Ele possa estar nos abençoando, nos dando da tua graça. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença gloriosa. Senhor, nós estamos nesta noite reunidos aqui neste lugar, Senhor, com o nosso propósito é de estarmos meditando na tua palavra, lendo a tua palavra, entendendo, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, eu te peço que o Senhor possa nos dar a tua direção, a tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua virtude, a tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa vida, meu Deus, e cada um, aonde a nossa voz alcançar, que o teu Espírito, ó Deus, possa ir junto, meu Deus, pois tua palavra diz que o teu Espírito é que nos convence, ó Deus eterno, do pecado, meu Deus, para que a tua palavra possa penetrar no profundo de cada coração, que o Senhor possa fazer morada no nosso coração, fazer morada, ó Deus, na nossa vida, Senhor, sustentando a nossa vida pelo teu poder, a tua graça, ó Deus de poder, abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja reunida em cada um dos seus lares, mas que o Senhor possa, ó Deus eterno, estar conosco,
conosco, dando-nos, ó meu Senhor, do teu Espírito, meu Deus, falando aos nossos corações nesta noite. Jesus, pois nós precisamos de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Ó Deus de poder, fica conosco nesta noite, dá-nos a tua graça, é o que nós pedimos e desde já nós agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, a palavra de Deus, nós estaremos falando sobre o véu, né? E a primeira coisa, o que é véu? Quantas vezes as pessoas dão nome, chama-se de véu, muitas coisas, mas quando a gente procura no dicionário, entre as diversas traduções, né, melhor, diversas definições para verbete, eles assim que véu é aquilo que veda, aquilo que tampa, aquele que cobre, aquilo que protege alguma coisa, que ele está vedando, que impede que uma pessoa veja de um lado para o outro. E aí muitas coisas, né, pode ser usado com esse termo, mas o véu, a palavra véu, ela precisa vedar, tampar, cobrir. E ainda eu sempre digo para os irmãos, né, que a gente aprendeu, né, que quando vai lá, hoje eu não sei como é que está, mas quando ia lá, comprava o véu para pôr no berço das crianças. E aí aquele filó que era chamado de véu, né, que colocava ali, as pessoas põem por cima do bolo, de alguma coisa, comida, um véu para a mosca não chegar e descer. Mas ele não é um véu, porque as pessoas precisam ver o que está embaixo. Então, embora o nome seja dado de véu, seja chamado de véu, ele não veda, ele não tampa, ele não cobre, ele precisa cobrir. E que nós estaremos olhando e vendo aqui a palavra de Deus a esse respeito. Por que usar um véu? É necessário usar véu? E se usar véu, pode ser qualquer tipo, como é que é, né? E por que tem algumas pessoas, nós estaremos lendo vários textos, na semana passada nós já fizemos isso, mas a gente vai fazer novamente, ler os vários véus que a Bíblia menciona, mas os irmãos tendo sempre em mente que véu é alguma coisa que tampa, que cobre, que impede que a pessoa veja do outro lado. E a Bíblia fala também, depois nós estaremos chegando mais na frente, um pouquinho mais daqui a pouquinho, e falando a respeito do véu lá de Coríntios, que é um véu totalmente diferente dos demais que nós vamos estar lendo aqui. E esse primeiro que nós lemos aqui, irmãos, é muito interessante, porque quando a gente olha e vê, e muitas pessoas, né, que estudam a palavra de Deus, que conhecem, sempre diz, olha, nós temos a representação, né, de Isaac representando Cristo e Rebeca representando a igreja. É uma representação, né, quando seu pai vai lá para oferecê-lo, para matá-lo, vem a figura de Cristo que seria morto, e aí nós vamos várias figuras que vai remetendo sempre de Isaac e Rebeca para com Cristo e a igreja. E quando nós olhamos aqui e nós vemos que Abraão manda que os seus servos vai lá para buscar uma esposa para o seu filho, ele vai, busca, e quando encontra, né, ele não conhecia, eles não se conheciam, e o servo dele vai lá, encontra Rebeca e traz, e Rebeca não sabia quem que seria seu esposo, não conhecia Isaac, e aí eles vêm pelo caminho, vêm para encontrar com seu esposo. E aqui quando nós encontramos que ele vai se aproximando, né, nos versículos finais, nós poderíamos ler antes, mas é que o nosso foco é estar falando sobre véu mesmo, e que ela pega, e quando eles vão chegando, diz no versículo 64, né, Gênesis 24, versículo 64, que Rebeca, né, no 62 diz assim, ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laoi, porque habitara na terra do sul. Isaac saíra a orar ao campo, sobre a tarde, e levantou seus olhos e olhou, eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os olhos, e viu Isaac, e lançou-se do camelo, desceu-se do camelo. E no versículo 65, e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E aqui nós vemos, irmãos, uma representação, uma figura já desde o Velho Testamento, muito antes da lei, não tem nada a ver com lei isso, né? Porque a lei veio 430 anos depois de Abraão, e aqui nós falando a respeito de Isaac, e a primeira menção que nós encontramos na Bíblia, que alguém vai, se cobre com um véu, está aqui nesse texto, já representando quando a noiva deve encontrar com o noivo, a igreja encontrar com o esposo, e aqui nós vemos que chegando lá, todas as vezes que a igreja reúne para encontrar com o esposo, também tem essa mesma representação, mas nós chegaremos no Novo Testamento que diz para a igreja. Mas então nós voltando para esse texto, dizendo aqui que quando ela vê
o noivo, quando ela vê Isaac, pergunta: quem que é? Esse é o meu Senhor. A primeira providência que ela faz, ela desce, vai lá e cobre-se com um véu, cobriu-se com um véu, colocou um véu, esse véu tendo um símbolo de submissão, para que ele pudesse encontrar com seu esposo ali. Evidentemente que a lição lá do Velho Testamento, muito antes da lei, mas que nós possamos ler, nós estaremos lendo para que nós possamos entender os diversos véus que a Bíblia menciona e por que esse véu que nós estaremos tratando nessa noite, o véu para as irmãs cobrir, para orar, ele precisa, não precisa. Tem pessoas que dizem: não, isso lá para a igreja de Corinto. Outro: não, isso aqui não precisa mais. Outros precisam, outros inventam-se outra história. Mas o que a Bíblia fala? E por isso que nós precisamos entender, porque assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quantas vezes as pessoas procuram interpretar do seu jeito, da sua forma, do melhor jeito que encaixa para ele. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a igreja é de Cristo, a noiva é de Cristo, a noiva vai encontrar com Cristo. E a forma que a noiva vai encontrar com Cristo, para nós encontrarmos com Cristo, quando nós vemos da mesma forma lá em Mateus, no capítulo 25, que fala ali das virgens prudentes, né, e as virgens loucas, que diz assim: à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. E aquelas que estavam preparadas saiu para encontrar. Mas diz lá que aquelas virgens que estavam, nem todas eram prudentes, nem todas tinham azeite na sua vida, e o azeite também simboliza para nós, a igreja, o Espírito de Deus. Então, se nós como igreja não tivermos o Espírito de Deus, nós não podemos encontrar com a igreja. E quando nós vemos assim que o Espírito nos guia em toda a verdade, a palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, capítulo 4, falando a respeito do Espírito, né? Que ele nos guiaria, que ele iria, voltaria o Consolador, e que aquele Espírito que o mundo não conhecia, mas que os servos dele conheciam, aí ele iria faria lembrar as palavras de Jesus e guiaria em toda a verdade. E aqui o primeiro lugar que nós encontramos já no Velho Testamento falando a respeito de véu, está lá no livro de Mateus capítulo 24, ou melhor, no livro de Gênesis capítulo 24, que é aqui que nós lemos. Ainda a Bíblia nos fala de outro véu, né, no livro de Êxodo. Quero que os irmãos nos acompanhem, por gentileza, no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 29 até o 35. Livro de Êxodo, no capítulo 34, verso 29 até o 35, aqui nos fala a palavra de Deus de quando Moisés sobe no monte, que Deus fala com eles para dar as tábuas da lei, e ali ele passa por 40 dias falando com Deus, e quando ele volta, né, ali seu rosto resplandece, brilha, e aqui nós olhamos o que aconteceu com ele, né, no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 29 a seguir, até o 35, né? Que é o último versículo do capítulo 34. Êxodo 34, 29 diz assim: aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Então, lembrando os irmãos, ele subiu do monte Sinai, ficou por 40 dias, Deus escreve naquelas tábuas, e ele, quando ele está descendo, ele volta para encontrar com o povo, ele não sabia, mas a pele do seu rosto resplandecia. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel, que era lhe ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Aqui nós encontramos então que quando Moisés subiu no monte, que ficou por 40 dias, Deus falando com ele,
E eu vi ali o pastor Aparecido mencionando na noite de ontem, né? Falando que quando nós vamos lá no encontro, reunimos por 4 dias, é tão gostoso, sentimos a presença de Deus, voltamos diferente, voltamos transformado. E aqui nos fala a palavra de Deus, que Moisés, depois que ficava ali os 40 dias falando com ele, né, quando ele voltava ali, a pele do seu rosto estava resplandecendo, tamanha era a glória de Deus, tamanho era o poder de Deus que refletia na pele de Moisés. E quando os filhos de Israel chegavam, não podia fitar, não podia olhar diretamente no rosto de Moisés, porque a glória de Deus era resplandecida ali. Então a maneira que Moisés encontrou para que pudesse falar com eles, para que eles pudessem olhar para Moisés, é que Moisés colocava um véu, cobria o seu rosto com um tecido, né, que não era transparente, que ele vedava, que ele cobria, que tampava todo o seu rosto. Ali os filhos de Israel podiam olhar e fitar nele, porque a glória de Deus estava ali. Então tinha um véu que Moisés cobria no seu rosto, tampava o seu rosto. Porém, quando Moisés voltava para falar com Deus, descobria o seu rosto para que pudesse falar com ele. E aqui também é uma coisa interessante, porque nos diz aqui a palavra de Deus que esse véu era um véu que era colocado, né, como um véu de incredulidade, que nos diz lá em Coríntios, 2 Coríntios, fala desse véu, e eu quero ler também ainda juntamente com os irmãos o livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 a 18, que ele fala exatamente, né, 3, 7 a 18, fala exatamente desse véu, porque que dá um pouco mais de detalhe a respeito desse véu que estava aqui colocado no Velho Testamento no rosto de Moisés. Então, no livro de 2 Coríntios, livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele fala o que acontecia, por que Moisés colocava esse rosto, né? Ou véu sobre o seu rosto. Livro de 2 Coríntios, do capítulo 3, versículo 7 a seguir, né? Que ele fala outras coisas, mas a gente vai pegar do versículo 7 a seguir, para que até o versículo 18, para a nossa meditação, que diz assim: e se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da sua glória, do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o mistério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Mas todos nós, com caras descobertas, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Olha que coisa interessante. Aqui quando nós olhamos, né, no versículo 16, assim, quando converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então quando a gente olha para isso, assim, mas que véu que é esse, que quando a pessoa converte, é tirado o véu? Então todos os incrédulos estão com um véu. E é isso que diz aqui a palavra de Deus. Mas o véu não é o véu que está sobre o rosto, não é o véu que está sobre a cabeça, mas é um véu que está no coração.
Mas que véu é esse que está no coração? Olha, se a gente pega o texto, né, ou melhor, a verbete véu, que significa o que tampa, o que cobre, o que tem alguma coisa no coração das pessoas, tapando, encobrindo para que ele não consegue ver. E o que é que está cobrindo, tampando, né? Que nós vemos que é o véu da incredulidade. A pessoa está incrédula, não crê em Deus, então ele não pode receber a graça de Deus. Que quando nós vemos, inclusive no capítulo 4, nós vamos ver um versículo ali, que nós vemos assim, que está falando do evangelho que resplandece a glória de Deus, porque o que ele está tratando aqui para trás, no versículo diz assim, o que é o mistério da morte. Que mistério da morte é esse? Que quando veio a lei para os povos de Israel, para os filhos de Israel, veio também a condenação para cada coisa que eles desobedeciam. A lei previa uma pena. Então aquela lei que veio, aquele mistério da morte que foi dado para eles, veio com glória, porque quando Moisés subiu e que Deus falava com ele, a pele de Moisés resplandecia e as pessoas não conseguiam olhar firmemente naquilo que era transitório. Por que era transitório? Porque a lei, ela veio para o povo de Israel, mas Cristo veio e cumpriu a lei. Então nós não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo da maldição, mas o que ele nos diz agora para nós, mas o que permanece, né? No versículo 8, quão não será maior a glória do mistério do Espírito? Qual que é o ministério do Espírito? Aquele que Cristo Jesus, que veio em carne, que deixou a sua glória, veio a esse mundo para que não viesse condenar o mundo, mas para que viesse salvar o mundo. Maior é essa glória que ele está falando aqui, né? Então aquela lei que veio para o povo de Israel, ele foi glorificado, e no versículo 13 assim, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório, porque a lei passou, Jesus veio, cumpriu a lei, e agora nós estamos debaixo da graça. Mas ele diz assim, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. É aquele véu que estava ali no rosto de Moisés, que resplandecia quantas outras pessoas agora que ele menciona no versículo 15. Até hoje mesmo, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles, mas quando converter ao Senhor, então o véu se tirará. Olha, como alguém vai converter e o véu vai se tirar? Que véu que é que está no coração? Porque agora, para os filhos de Israel, para muitos daqueles que convertia, depois vinha outras pessoas e queria que as pessoas acreditavam na lei, que pudesse estar debaixo da lei, que o homem precisava ser circuncidado e que a lei precisava ser cumprida, e as pessoas estavam ali agora assim, olha, está um véu no coração deles, porque agora não pode resplandecer a glória de Deus. E quando nós vemos ainda em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3, 4, 3 e 4, diz assim, olha, mas ainda o nosso evangelho está encoberto para aqueles que perdem, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a pessoa, quando não está convertida, quando está incrédulo, Deus esse século, o diabo cega o entendimento da pessoa. Então tem um véu colocado no coração, e o evangelho não pode resplandecer, tem um véu ali. Por isso que no versículo 13 assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Aquilo que está tampando, aquilo que está encobrindo, aquilo que não está deixando planetar a glória de Deus, entrar a glória de Deus no coração, quando a pessoa se converter, esse véu será tirado. Então é o véu da incredulidade que está se mencionando aqui. Não tem nada a ver com o véu de 1 Coríntios 11, que depois nós estaremos lendo, mas é um outro tipo de véu que está colocando aqui. Eu quero voltar ainda com os irmãos lá no livro de Gênesis, capítulo 38, que fala de um outro véu. As pessoas às vezes no livro de 1 Coríntios 11, quando lê, diz assim, não, era por causa das prostitutas que havia na cidade de Corinto, e elas não tinham de convertir a Deus, e ali elas estavam careca e precisava diferenciar. Mas quando nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 38, aqui ele menciona que prostituta realmente usava um véu, mas não era na cabeça, ele escondia o seu rosto, né? No no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 14 e 15. Que aqui nós lendo o texto todo, vamos falar a respeito de Judá, né? E Tamar, fala que Judá teve 3 filhos, e o filho mais velho casou-se com Tamar, e ele era mau diante de Deus, e Deus o matou.
ele não deixou herança. Depois o segundo filho morre também da mesma forma, não deixa herança, e chega o terceiro, era muito novo, e Judá promete, né, que quando seu filho crescesse, casaria com ele, já era grande, e não passa, né, para se casar, e então ela arruma uma cilada para Judá. Mas o que ela faz para se passar por prostituta? No versículo Gênesis 38, né, versículo 14 e 15 diz assim: então ela tirou de sobre si as vestes da viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que está no caminho de Tima, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve por prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Então, quando nós olhamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 38, falando que Judá teve Tamar por prostituta, porque ela cobriu-se, ela catou um tecido, né, cobriu o seu rosto, tampou o seu rosto, e o seu rosto, por estar coberto, ele não sabia quem que era. Então ele imaginou, julgou que fosse uma prostituta, e a gente não vai ler o restante do texto, porque eu queria pegar só esse ponto com os irmãos para ver que fala aqui de um outro véu que estava ali também, mas que também não tem nada a ver com os véus das irmãs, lembrando sempre, né, que véu é aquilo que veda, aquilo que tampa, aquilo que impede que seja visto do outro lado, né? E a Bíblia ainda menciona do véu, né, quando foi construído o tabernáculo, fez uma separação, colocou-se algo separando o lugar santo do santo dos santos, e ali também era chamado de véu, como nós podemos ver no livro de Êxodo, capítulo 26, livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 31 até o 37, né, ele fala a esse respeito do véu do tabernáculo. Livro de Êxodo, no capítulo 26, versículo 31. Diz assim: depois farás um véu de pano azul e púrpura, carmesim e linho fino, torcido, com querubins de obra-prima se fará, e os porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 braços de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, torcido de obra do bordador. E farás para essa coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirá de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Então, quando nós olhamos aqui, ele menciona de um véu também. Mas que véu que é esse que ele está mencionando? Nesse véu aqui diz que quando foi feito o tabernáculo, quando os filhos de Israel peregrinaram e andaram, né, ali os 400 anos ali pelo deserto, depois ainda quando entrou na terra que não havia construído o templo, é colocado que eles colocassem ali, fizessem, né, o lugar de adoração, e houvesse um lugar onde fosse colocado a arca, representando o santo dos santos, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar ali só no tempo determinado, e se tivesse em pecado, ou alguém que entrasse ali sem ser o sumo sacerdote no tempo certo, morreria por entrar ali, ou não ter feito o sacrifício conforme mandava Deus. E ali, quando nós olhamos, tinha ali um véu, um tecido, né, torcido de pano azul, púrpura, carmesim, todas uma estrutura que tinha, que era feito, havia um véu, alguma coisa que vedava, que trampava, que fazia separação entre o lugar santo e o santo dos santos. E aquele
tecido, foi chamado de véu, porque era coberto, não deixava ver do outro lado. O que estava do outro lado não podia ser visto. Então, quando a gente olha, ter sempre em mente, né, que a palavra véu, ela significa vedar, tampar, não pode ver o que está do outro lado. Esse é o sentido do véu. E aqui foi colocado, então havia um véu lá que a Bíblia menciona também, né? Então eu estou lendo isso para que os irmãos possam ver, entender, né? E aqui nós lemos ainda, né? Deixa eu ver aqui, no livro de Levítico, ele fala do tempo que ele deveria, não podia ficar o tempo todo ali, é só para a gente fixar ali, livro de Levítico, né? Quando foi dado a lei para eles, livro de Levítico, capítulo 16, tinha todas umas regras para que eles pudessem entrar ali. Livro de Levítico, capítulo 16, versículo 1 e 2, que havia o sentido desse véu, dessa separação que havia entre eles. Levítico 16, 1 e 2. Nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os filhos de Arão, que se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, por dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Amém. Então aqui havia essa separação e ele não podia entrar o tempo todo, havia regras determinadas. E aquele véu, a função daquele véu é que pudesse fazer essa separação. As pessoas não podiam ir. E a gente lembrando, né, todos os irmãos que conhecem um pouco da lei, entendem um pouco da lei, assim, olha, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava e fazia expiação pelo povo, ele fazia o sacrifício pelo povo. Os outros não podiam entrar, tinha toda uma regra. Quando é feito o templo, da mesma forma que havia no tabernáculo, quando Salomão construiu o templo, é feito também o véu da mesma forma, fazendo a separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Que depois nós vamos ler aqui também, que quando Jesus morreu, ali rasgou-se o véu e houve uma liberdade que as pessoas iam. Então também não tem nada a ver com o véu de 1 Coríntios, mas a gente vai ler ainda em 2 Crônicas, né? A gente vai ler toda essa estrutura do véu aqui, que os irmãos já viram que é a mesma, mas 2 Crônicas, capítulo 3, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 14. 2 Crônicas 3, 14. Livro de 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 14, que fala do véu do templo que foi construído também. E depois a gente vai ver lá no Novo Testamento que ele menciona esse mesmo versículo aqui, e a gente vai terminando para a gente falar do véu das irmãs. Por que que as irmãs, para ir para a igreja, para ir para o templo, usa-se o véu sobre a sua cabeça? Por que que ela se cobre? Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o véu da incredulidade, não é nada tirado, mas assim colocado sobre o que acontece ali. Esse é um véu todo diferente do que todos esses outros que nós acabamos de ler. 2 Crônicas, do capítulo 3, versículo 14, nos diz assim: Também fez o véu de pano azul e púrpura e carmesim e lenho fino e pôs sobre os querubins. E aqui nós vemos todas as outras questões que da mesma coisa da construção do templo que foi colocado, que estava o Santo dos Santos. Então é isso que ele menciona, como havia no tabernáculo, no templo também foi colocado o véu que eles fizeram, que foi colocado ali, ok? E aí vamos lá para o Novo Testamento, né, no livro de aos Hebreus. Livro de aos Hebreus, capítulo 9, livro dos Hebreus, capítulo 9, versículo 3. Que ele está falando aqui, Hebreus, né, a respeito do que era acontecido lá atrás, e fazendo uma transição de Cristo, né, do que aconteceu com Cristo, o véu que havia com Cristo. Ele diz assim: olha,
Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, né? O tabernáculo, a casa, a morada de Deus, a representação de Deus, o Santo dos Santos, onde a pessoa não podia falar, ou que tinha incensário de ouro, a arca do concerto coberta de ouro, o que havia ali dentro, né? Ele menciona aqui nesse versículo e no versículo 7, mais o segundo véu, onde estava só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, se oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá para que pudesse fazer o sacrifício, não sem sangue, antes de fazer um sacrifício por ele e pelo povo, para que pudesse entrar onde estava ali o Santo dos Santos, representando a glória de Deus, a presença de Deus, né? E aqui nós voltamos um pouco, que ele menciona no capítulo 6, desse mesmo texto, né, do mesmo véu que ele está mencionando, livro de Hebreus, capítulo 6, a gente vai ler do 18 até o 20, né, 18 até o 20, que ele fala desse mesmo véu aqui. Depois que nós entendemos, vamos ver lá que com a morte de Cristo, esse véu foi rasgado, né? O que isso representa, simboliza? Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18, diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui nós olhamos para isso aqui, ele penetrou ao interior do véu. Quando foi que Cristo penetrou ao interior do véu? Quando foi que isso aconteceu? A gente volta lá quando na morte de Cristo, né? No livro de Mateus, no capítulo 27, a gente poderia ler os versículos, mas só esse aqui para a gente entender, irmãos, do que se fala desse véu do templo que foi rasgado, né? Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Mateus 27, 51, falando aqui a respeito da morte de Cristo. E com a morte de Cristo desencadeou um novo evento, um novo testamento. E por isso que ele diz assim, né? Que o véu está colocado no interior do coração de muitas pessoas. Mas quando se converterem, o véu se sai. E a gente olha para isso aqui, quantas pessoas estão presas ainda em tantas coisas rudes lá da lei, presos em questões que não diz respeito ao evangelho, segundo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios. Mas aqui nós olhamos o que aconteceu com esse véu do templo, né? Que havia essa separação entre o Santo dos Santos e o lugar santíssimo, o santuário, o Santo dos Santos, que ele diz assim, olha, eis que, aqui nós não vamos ler tudo, mas falando a respeito da crucificação de Cristo, no versículo 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E aí, o que aconteceu? Por que o véu do templo se rasgou? Que antes só o sacerdote podia, o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano, como nós lemos lá em Hebreus, né, no capítulo 6. Agora nós olhamos aqui, dizendo assim, o véu do templo se rasgou. Hoje, irmãos, nós temos o livre acesso para Deus. Ninguém precisa ir para o sacerdote, ninguém precisa oferecer sacrifício, o sacerdote matar e imolar animais, mas nós temos o livre acesso. Aí você, onde está na sua casa, você pode entrar no santuário, você na presença de Deus, o seu quarto, aonde você está, colocar na presença de Deus, porque o véu do templo se rasgou e hoje nós temos o livre acesso para com Deus, nós e Deus, porque o véu do templo foi rasgado. Então o que era o véu? Aquele tecido que cobria, que impedia que as pessoas iam até o lugar santíssimo, onde o sacerdote, se não fizesse a purificação, se uma outra pessoa entrasse lá, morria, porque era um lugar separado. Esse lugar ainda continua sendo o Santo dos Santos, mas nós podemos entrar, você pode entrar, cada um de nós temos o livre acesso para com Deus, para que podemos estar com Ele agora com o coração aberto, com o rosto descoberto. Não precisamos mais cobrir, porque nós temos a presença de Jesus e nós podemos nos colocar dela, né? Então, não mais tampando a glória de Deus, mas a glória de Deus, ela precisa brilhar a cada dia. Então é isso que diz aqui a palavra de Deus. E não só isso, né, mas ainda, só para concluir isso aqui que eu falo de nós entrar, lá em Hebreus mesmo, né, que ele continua falando a respeito disso, no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo
19 e 20, né? Esse é Hebreus 10, 19 e 20, que ele está referindo exatamente deste véu. Olha aqui que ele nos orienta e aqui ele nos diz, né? A carta de aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No 21 ele ainda diz assim: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos a ele com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado pela água limpa, água limpa, né? Então ele vai mencionando outras coisas aqui, mas cada um de nós podemos ter a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus. Quando ele morreu, rasgou-se o véu, rasgou-se a separação, e hoje nós, com o coração limpo, limpando a nossa carne, né? O sangue de Cristo ali nos preparou, nos propiciou que nós pudéssemos entrar nesse santuário aonde ele está, né? Então é só nós entregarmos a vida para ele. Ele diz para Deus que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, que precisava de tanto sacrifício para que nós pudéssemos ser purificados. Hoje, somente o sacrifício de Cristo Jesus, que fez uma vez por nós, nos deu esse livre acesso para que nós possamos estar com ele. Então são esses véus que a Bíblia menciona, e eu quero ler juntamente com os irmãos, né, lá em 1 Coríntios agora, falando a respeito do que diz a palavra de Deus a respeito do véu das irmãs. Por que as irmãs precisam cobrir-se com o véu? Há necessidade, né? Precisa ter necessidade. Qual que é o objetivo, né, de se fazer isso? Por que que precisa se fazer isso? Então, quando nós olhamos para cá, muitas vezes a gente vê comentários de pessoas dizendo não precisa disso nada, véu quem usa são os muçulmanos, e lá para trás sim, muçulmano usa, e não estamos falando mal nenhum de muçulmano, não é isso. Mas esse véu que as irmãs está falando, que está entrando aqui, não é invenção de pastores, não é que a Bíblia, que alguém quer ser melhor do que o outro e se diferenciar por causa disso, né? E antes de nós lermos ainda 1 Coríntios 7, né, 11, eu quero ler 1 Coríntios 14, juntamente com os irmãos. 1 Coríntios 14, versículo 37. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Está dando uma hora já? Não sei, que eu não sei que hora é. Então aqui, irmãos, eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 15, 37. Ou 14, 37. 15 não. 1 Coríntios 14, 37. Para quem que Paulo escreveu? Os mandamentos de Paulo. Quantas vezes as pessoas olham e dizem assim, não, mas isso aqui era para a igreja do passado. E o grande problema das pessoas hoje é que muitas pessoas começam a segmentar aquilo que importa para ele, aquilo que agrada a ele, pega, né? Quantas vezes a gente ouve, né, por aí, cultos, pessoas que estão participando do culto, quando o pastor está pregando o que é benção, ele levanta a mão e diz assim, isso eu recebo, e cata, ele levanta a mão. E aí quando é cajado, quando é correção, esse eu não recebo, ele abaixa a mão e não quer pegar. Então ele começa escolhendo aquilo que lhe interessa. E por isso que a Bíblia assim, que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação, ela é por inteiro, ela precisa ser inteira do mesmo jeito. Não adianta a gente pegar, comprar um carro, né, e encher o tanque e ia falar agora eu vou para tudo quanto é lugar. A gente compra o carro, enche o tanque, vai ligar o carro, não pega, vai ver, cadê o motor? Não tem motor. Então ele precisa estar completo. Não adianta o tanque estar cheio se não tiver motor. Não adianta ter um motor bom se o tanque está vazio. Ele precisa ser um conjunto de coisas. E quando nós olhamos para que nós todos estamos caminhando para Jerusalém espiritual, não para Jerusalém aqui, mas Jerusalém espiritual, o que precisa fazer? Precisa ter uns requisitos bíblicos, né? Aquilo que a Bíblia fala, para entrar no céu, irmãos, precisa seguir o manual do céu. O manual do céu é isso, né? É isso que está acontecendo. Parou ali, não deu motivo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, 37.
livro de 1 Coríntios 14, 37 nos diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Voltando, 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, você que está aí do outro lado, eu não sei se você julga que é religioso, que é espiritual. Eu digo que os saduceus eram religiosos, os fariseus eram religiosos, e que nós lemos lá no início de Mateus, dizendo assim: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. É porque não adianta ser só religioso, mas precisa, diz aqui a palavra de Deus, se você cuida ser profeta, se você cuida ser espiritual, reconheça, entenda todos os mandamentos que o apóstolo Paulo nos deixou. São mandamentos, ordenança, ensinamentos, doutrinas do Senhor. Não é aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas que acham bonito, mas é mandamento do Senhor. Então quando a gente volta e fala aqui, se você que está aí ouvindo é profeta, é um profeta de Deus, ou se é espiritual, tem o Espírito de Deus na sua vida, reconheça que o Paulo escreveu é mandamento do Senhor, não é só para a igreja de Corinto. E antes de ler Coríntios 11 ainda, quero ler, irmãos, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, onde Paulo está endereçando a sua carta. Para quem que ele escreveu a carta? Foi para a igreja de Corinto? Evidentemente que foi para a igreja de Corinto, mas foi só para a igreja de Corinto? Para quem que foi que essa carta? Paulo disse que se você cuida ser profeta espiritual, reconheça que tudo que ele deixou é mandamento do Senhor. 1 Coríntios 1 e 2 diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aí ele começa endereçando: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para quem que Paulo escreveu? Para a igreja de Corinto, para os santificados em Cristo, para todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Em todo lugar. Então, se você invoca o nome do Senhor Jesus em todos os lugares, essa carta é para todos nós, não é só para aqueles que ficaram lá. E quando nós olhamos, irmãos, e eu olhando para o texto aqui, nós vamos ver que não está mencionando em algum lugar que é só para a igreja de Corinto. Então, quando nós vemos aqui, eu quero deixar para os irmãos agora 1 Coríntios 11, a gente vai ler do 1 Coríntios 11, primeiro, até o versículo 16, né, que é um texto que muitas vezes causa bastante transtorno, bastante confusão. Muitas pessoas assim: não, mas isso aqui é para a igreja de Corinto, não é para nós mais. Mas se você é o santificado em Cristo, se você invoca pelo nome do Senhor hoje ainda, se você é profeta, se você é espiritual, isso aqui também é para você, é para cada um de nós que assim nos reconhecemos como palavra de Deus, né? Então aqui diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo no livro de Coríntios, 1 Coríntios 11, primeiro: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, a primeira coisa que ele diz assim, para imitarmos Paulo da mesma forma que Paulo imitou a Cristo. Então é importante para nós isso. Eu não sei quantas pessoas querem imitar pessoas famosas, querem imitar tantos outros. O importante é imitar Cristo. Então imita o que Paulo fez. Se você imitar o que Paulo fez, você é imitador de Cristo, porque Paulo é imitador de Cristo. No versículo 2, ele diz assim: e vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Então aqui ele vai elogiando a igreja de Corinto, porque assim, olha, da maneira que eu entrego os mandamentos, vocês retêm, vocês guardam. Reter o mandamento é guardar o mandamento, e o mandamento é doutrina. As doutrinas são do Senhor, as doutrinas bíblicas. Quantas pessoas assim: mas não precisa de doutrinas, não pode se falar em doutrina. Doutrina é ensinamento do Senhor. Então nós precisamos ter o ensinamento de Jesus para nós. E ele começa dizendo: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, né? Então nós olhamos aqui
e ele trata lá em Efésios 5, fazendo comparação entre Cristo, igreja, o homem é o cabeça da mulher, e Cristo, né, o Deus, o cabeça de Cristo, porque Deus, Espírito, que formou todas as coisas, que fez carne, habitou ali em Cristo. Então ele diz assim, ele trata essa hierarquia. Diante dessa hierarquia, ele começa dizendo assim: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então é uma coisa muito importante nós começarmos a entender o que diz a palavra de Deus, né? Desonrar. O que é desonrar a nossa cabeça? O que é uma coisa honrada, uma coisa digna, uma coisa reta, uma coisa harmoniosa, de acordo com a vontade de Deus, uma coisa longe, fora da palavra de Deus, né? Então, ainda, olha que coisa interessante, que quando ele fala da lei, que foi dado ao sacerdote, o sacerdote para entrar no santuário, tinha lá a mitra, ele cobria lá a sua cabeça com a mitra. Quando nós trazemos aqui para o Novo Testamento, o mandamento de Jesus, ele já olha e diz assim: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta. Coberta com o quê? Com qualquer coisa, com chapéu, com boné, com lenço, qualquer coisa que ele coloca sobre a sua cabeça para orar e profetizar, ele está desonrando a sua cabeça. Então Paulo, ele ora, ele diz para a igreja de Corinto e para todos os santificados que invocam o nome do Senhor em todos os lugares, para aquele que é profeta, para aquele que é espiritual, reconhecendo esses mandamentos do Senhor, diz assim: o homem não pode orar com a cabeça descoberta, ou melhor, com a cabeça coberta. Versículo 5: mas diferente da mulher, do homem, diferente do homem, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque como se estivesse rapada. A mulher, diferentemente do homem, o homem não pode cobrir a cabeça para orar, mas a mulher que ora ou profetiza tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com um véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha um véu. Então é importante a gente olhar para essas palavras, irmãos, porque quando a gente começa vendo, ponha, coloca, precisa colocar alguma coisa sobre a sua cabeça, e as pessoas, quando a gente lê lá o 15, a gente vai voltar nesse versículo, mas que a gente possa entender, então ele diz assim: olha, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre com o véu, tosquice também. Mas se a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Então aqui ele começa explicando o porquê que o homem não pode cobrir a sua cabeça. Ele não pode cobrir a sua cabeça porque é a glória de Deus. E todas as vezes que nós, igreja de Deus, reunimos, que o irmão vai orar, que vai profetizar, a glória de Deus não pode estar coberta. Quantas pessoas que estão reunindo por aí, e o que importa é que a glória do homem apareça, mas nós, quando reunimos para adorar a Deus, o que importa não é a glória do homem, não é a glória do pregador, não é a glória do cantor, mas é a glória de Deus que precisa resplandecer, a glória de Deus que precisa sobressair sobre todas as coisas. Então ele diz assim, que o homem não pode cobrir a cabeça porque é a glória de Deus, e quando o homem cobre a sua cabeça, ele está cobrindo a glória de Deus. E a mulher é a glória do varão, a glória do homem. E que nós vemos muitas vezes, em muitos ajuntamentos, a mulher não cobre a sua cabeça. Então o que está aparecendo é a glória do homem. E então o que nós precisamos fazer é que a glória de Deus apareça e não a glória do homem. Versículo 8: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. E aqui nós falamos da criação, porque ele está dizendo lá ainda. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. E aqui no versículo 8 e 9 ele está falando da criação, quando Deus faz Adão, e depois vai cair o sono pesado sobre ele, tira uma costela e faz a mulher por causa do homem. E agora no versículo 10, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, a mulher
ela deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, não por causa dos homens, não por causa do pastor, não por causa das pessoas, mas por causa dos anjos. Por causa dos anjos, quando nós reunimos, está presente. Então a glória do homem precisa ser coberta, a glória de Deus precisa aparecer, e a mulher precisa cobrir a sua cabeça, porque é um sinal de poder por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Evidentemente que depois de Adão e Eva, todos agora, né, nascem de uma mulher, e assim precisa do homem, da mulher, do casal, e é isso que ele está referindo. No versículo 13: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ele faz uma pergunta: é decente? Para muitos acha que é. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, é decente? Existe uma decência nisso? Aí no versículo 14: ou não ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Então o varão não pode ter o cabelo crescido, deixar o seu cabelo crescer, mas a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. E muitas vezes as pessoas começam a dizer: está vendo? Não precisa usar véu, porque o cabelo já está no lugar de véu. E se o cabelo está no lugar de véu, para que vai usar véu, irmãos? Mas faça uma análise, você que está ouvindo do outro lado. Imagina que Paulo faça um ensinamento, ele escreve aqui durante vários versículos dizendo que a mulher precisa cobrir a cabeça, que ele tem que cobrir a cabeça. E aí depois ele coloca e diz aqui: olha, não precisa, porque o cabelo já está no lugar de véu. Olha, se o cabelo está no lugar de véu, por que Paulo escreveu todo esse ensinamento? E mais do que isso, se o cabelo está no lugar de véu, o homem está de véu também, porque o homem também tem cabelo, irmãos. Não faz sentido isso. E ele está dizendo que a mulher precisa colocar, que põe o véu. Quem é que precisa colocar o cabelo? Todo mundo tem o cabelo grudado na cabeça, não precisa ser colocado o cabelo. Então não faz esse sentido a pessoa dizer: não, olha, está dizendo aqui que o cabelo está dado em lugar de véu, que nós vamos entender o que é dado no lugar de alguma coisa, não é a coisa em si própria. Por que está no lugar? Aquilo que é dado no lugar é para alguma ocasião especial, para algum momento especial, mas não é para sempre, não é para todos os momentos. Ele está dizendo assim que a mulher que ora, a mulher que profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. No demais tempo, não é necessário andar de véu para todos os lados por aí, igual algumas pessoas andam de véu para lá e para cá. Não faz sentido para isso. O véu que está se referindo aqui em Coríntios está dizendo para orar, para profetizar. Para orar e para profetizar, ela precisa colocar o véu. Fora disso, não é necessário colocar o véu, porque o véu ele está colocando para orar e para profetizar. Isso é que está sendo colocado. Então muitas vezes a gente olha para cá e diz assim: mas ele está no lugar. Sim, mas o que está no lugar não é. Eu sempre digo para as pessoas: irmãos, imagina que você trabalha em uma determinada empresa, e você é uma pessoa de confiança. Em determinado momento o seu chefe vai tirar férias e o patrão te chama e diz o seguinte: olha, o chefe vai ficar de férias por 30 dias, eu vou te colocar no lugar dele. Tudo bem? Tudo bem, né? E eu te pergunto: você está no lugar do chefe? Você é o chefe? Se as pessoas chegam para você agora e dizem assim: então que agora você está no lugar do chefe, aproveita para dar aquele aumento para nós, você vai lá e dá o aumento para a pessoa. Não, você não pode, porque você não é o chefe vai voltar, você está ali substituindo por algum momento. E que momento o cabelo está no lugar de véu? Porque a palavra de Deus nos manda orar sem cessar. Essa é a vontade de Deus. Em todo momento precisamos estar em oração. Quando a irmã está fazendo os deveres domésticos, ela pode estar orando, pode estar cantando, sentindo a presença de Deus, e vai falando com Deus. E para isso ela precisa parar e lá colocar o véu, não porque o seu cabelo está no lugar de véu para essa hora, mas quando ela for orar, quando ela for profetizar. O que diz a palavra de Deus? Toda mulher que ora, toda mulher que profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Mas fora isso, se não for no dia a dia, a pessoa, a mulher está lá vai trabalhar, está no ônibus, acontece alguma coisa, lá ela vai falar com Deus, ela não precisa catar o seu véu e cobrir lá no ônibus, lá no ponto de ônibus, ela não precisa catar e se cobrir o seu cabelo. Isso responde também que estão perguntando se a mulher deve pôr o véu quando estiver ensaiando. Então, já respondendo. Sim, até que o irmão, né, pastor Jesus, né? A mulher deve pôr o véu quando estiver ensaiando também? Depende, né? Ele falou: irmão, você reúne lá, se é uma reunião
uma reunião de oração e naquele momento está orando lá, vão ensaiar depois, é interessante que as irmãs estejam com o véu, está buscando a presença de Deus, Deus começa a abençoar, precisa se cobrir o véu. Agora está juntou um grupo lá, começa a ensaiar numa necessidade. Agora se Deus começa a trabalhar e as irmãs começam a sentir a presença de Deus, agora não precisa porque o cabelo está no lugar de véu. Não, aí precisa colocar o véu. Para orar e profetizar precisa colocar o véu. Mas para demais coisas não precisa. Então quando nós olhamos aqui, irmãos, olha, o cabelo está no lugar de véu. Não é o véu. Se o cabelo fosse véu, o homem estaria coberto. E aí nós entraremos num problema, porque se todo homem que ora profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então se ele está desonrando a sua própria cabeça, ele teria que raspar, então todo mundo ficar careca. E não é isso que diz a palavra de Deus. Para orar, para profetizar, ponha o véu. E aí eu volto para as irmãs, se o cabelo for véu, para que Paulo diz que a mulher precisa colocar véu? Para que Paulo escreve aqui vários textos dizendo que precisa colocar o véu, e depois o versículo que diz assim, não precisa porque o cabelo já está no lugar de véu. Irmãos, olha, o cabelo está no lugar, o que está no lugar não é a coisa em si, ele precisa para alguns momentos, mas não serve para tudo. E aí muitas pessoas, querendo distorcer a palavra de Deus, pega o versículo 16 assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, e começa a dizer assim, olha, Paulo está dizendo que nós não temos tal costume de pôr o véu, nós não temos costume de pôr véu, e nem as igrejas de Deus têm costume de pôr o véu. Irmãos, não é isso que está escrito aqui. Basta você olhar para a palavra de Deus e ver as regras de acentuação, né, na língua portuguesa, mas, vírgula, entretanto, depois de todas essas coisas que Paulo ensinou, depois de tudo isso, se alguém quiser ser contencioso, vírgula, se você quiser se contender, se você quiser brigar, se você não quiser pôr o véu, olha o que Paulo escreve, nós não temos costume de contender. A igreja de Deus não contende. A igreja de Deus apenas ensina. Nós ensinamos os mandamentos da palavra de Deus. Se alguém estiver usando assim, isso é coisa do passado, isso é para a igreja de Corinto, isso é porque lá era uma cidade portuária, as prostitutas convertiam, e aí por causa de diferenciar as prostitutas convertidas, né, as pessoas, as ex-prostitutas dos que estavam lá, então precisava cobrir o véu. Irmãos, não está falando nada de prostituta, pode ler todas as cartas de Paulo, não fala nada disso, está dizendo como nós falamos aqui no versículo 14, 37, capítulo 14, 37, se você é profeta, se você é espiritual, reconheça que isso é mandamento do Senhor. Olha lá, se você é o santificado em Cristo e serve a Cristo conforme está no capítulo 1 de Coríntios, como nós já lemos aqui, o que diz a palavra de Deus, né? Todos que invocam o nome do Senhor Jesus, se você invoca o nome do Senhor, também precisa guardar o mandamento. Então assim, olha, se você quiser contender, a igreja de Deus não contende. Nós estamos aqui nesta noite, lendo a palavra de Deus, falando o que está escrito na palavra de Deus. Se você não quiser obedecer, problema seu, não é obrigado a obedecer. Você pode obedecer, mas nós não vamos ficar brigando como muita gente por aí, e começa a brigar, e começa a discutir, e que não pode, que isso era coisa do passado. Irmãos, a palavra de Deus assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda, ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo, ele continua. Então aquela figura que nós vemos lá no livro de Gênesis, no 24, 64, de Rebeca, né, 64, 65, quando vai encontrar com o seu esposo, que ela se cobre com o véu. A igreja, para encontrar com o seu esposo, também se cobre com o véu da mesma forma. A mesma figura que nós vemos lá está aqui. Então quando nós olhamos para cá, diz assim, o homem não pode cobrir a cabeça. E eu sempre digo para os irmãos também, e eu fico preocupado porque nas novas traduções começa mudando, e muitas traduções já dizem assim, a mulher ter o cabelo comprido. Irmãos, aqui está o cabelo crescido, porque é diferente ter o cabelo crescido de comprido. As irmãs afrodescendentes nunca vai ter o cabelo comprido, mas ele crescido, ele cresceu. O que é o cabelo crescido? É deixar ele crescer até onde for. E quando fala o homem, ele não pode deixar crescer, ele precisa cortar, precisa ser curto, né? Nós olhar para a palavra de Deus, olhar para o Velho Testamento, a gente não vai ver isso hoje, que lá tem uma medida, não podia ficar comprido. O servo de Deus, não. Então quando nós olhamos para cá, ele está dizendo assim, para a mulher, a própria natureza, é o normal da mulher. É lógico que nos tempos modernos as coisas vão se mudando. Mas a igreja de Cristo é a mesma. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, né? Então não sei se respondeu a pergunta do irmão ali, né? Para o ensaio precisa, quando estiver ensaiando, depende, né? Eu sempre digo para os irmãos, se você reuniu, está sentindo a presença de Deus, está deixando o Espírito de Deus pairar, Deus está abençoando, é interessante, porque Jesus pode falar a qualquer momento e está lá tudo resolvido.
e outras coisas, né? O véu que as irmãs usam, ele não é lenço. Quantas vezes a irmã começa a sentir a presença de Deus e cata o véu, enxuga os seus olhos? O véu não é para isso, o véu é para cobrir. Entendendo que a palavra de Deus, véu, ele precisa tampar, para cobrir. Para que ele serve? Para cobrir o seu cabelo, né? Ele faz a semelhança entre o cabelo e o véu. Então o véu precisa cobrir o seu cabelo. É para isso que serve, não é para que possa estar enxugando, não é para um enfeite, é para adorar a Deus, é porque é um sinal de poder, um sinal de igualdade diante de Deus. Algumas traduções aqui no versículo 10, que é um sinal de igualdade diante de Deus, para que todos possam estar ali juntos adorando a Deus. Não tem diferença, não é um adereço, quantas outras quer deixar mais bonito, coloca uma rendinha, outro faz alguma coisinha diferente. Isso não é para isso que serve o véu. O véu serve para você orar, para você profetizar, para sentir a presença de Deus, para estar na presença de Deus, para que Deus possa estar abençoando. É para isso que serve o véu. Está aqui, é mandamento do Senhor. Ah, não, mas o cabelo está no lugar de véu. Irmãos, olha para cá, no versículo 6, né? Se é coisa indecente para a mulher tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu, coloque o véu. É necessário colocar o véu, que está lá. E é mandamento do Senhor. A gente olha para isso, não vejo muita dificuldade em relação a isso, né? Que horas são? 22. Tem mais pergunta? Não? Amém, né? Então que Deus possa estar nos abençoando e nós estarmos olhando e vendo a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Que Jesus possa estar nos abençoando, nos dando a tua graça. Aqui nosso objetivo não é estar contendendo, nosso objetivo não é estar brigando com ninguém, né? Às vezes a pessoa discorda, não crê na palavra de Deus, aí entra lá e começa a falar que é falso profeta, que é isso, aquilo. Irmãos, é só ler a palavra de Deus. A palavra aqui que eu estou lendo não foi eu que escrevi. É a mesma Bíblia que está na mão de todo mundo que está aí. É a palavra de Deus. Para entrar no céu precisa seguir aquilo que está no caminho de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas vezes nós queremos entrar no céu de acordo com a nossa vontade? Não é de acordo com a nossa vontade. A palavra de Deus nos diz assim: sem paz, sem santificação, ninguém verá a Deus. É importante que nós santificamos a cada dia a nossa vida, para que nós possamos ver Deus. Se você quer ver a Deus, né? É isso que diz a palavra de Deus assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do teu ventre. Então o que nós estamos fazendo é só meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Então nós trazemos aqui para isso, né, que nós possamos estar guardando, né? Então as pessoas veem, entender que o véu é para que as pessoas possam estar obedecendo a palavra de Deus, né? Guarde a palavra de Deus no seu coração, porque é isso que está acontecendo, né? Eu quero deixar mais um versículo para os irmãos. Às vezes tem alguns pontos, né, que as pessoas têm dificuldade. No livro de 2 Pedro, no capítulo 3, do 15 ao 17, o Simão Pedro falou algumas coisas de Paulo, né? Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, assim: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais as pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então o que Pedro escreveu? Olha, Paulo, com toda a sua sabedoria, às vezes ficou alguns pontos difíceis de se entender, e às vezes as pessoas torcem, porque aí ele escreveu e as pessoas pegam ali e começam a distorcer. Fala que os indoutos, pessoas que não lêem, não conhecem a palavra de Deus, os inconstantes, aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus, torcem para a sua própria perdição. Mas nós, sabendo disso de antemão, possamos olhar para a palavra de Deus, toda a palavra, né? A palavra de Deus deixa bem claro, né? 2 Timóteo 3,16, né? Que ele diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então que nós possamos ter a palavra do Senhor Jesus. Aqui, a irmã perguntou assim: aquela que não é batizado pode colocar o véu? Boa pergunta, né? A pessoa que não é batizado pode colocar o véu? Mas os mandamentos do Senhor, é importante a gente entender sempre, né?
Eu sempre digo para as pessoas que às vezes as pessoas pegam algum ponto quando nós lemos, por exemplo, a respeito da ceia. E a pessoa diz assim: olha, eu preciso participar da ceia, porque se eu não participar da ceia, eu não tenho parte com Deus. Aí ele vai participar da ceia, mas ele está em pecado, ele não tem parte com Deus da mesma forma. Para quem que é os mandamentos? Os mandamentos do Senhor é para aqueles que receberam a palavra de Deus, aqueles que entregaram a vida para Deus. Quando nós lemos aqui no primeiro versículo, em Paulo, né, na 1 Coríntios 1 e 2, assim, esse mandamento é para a igreja de Corinto, é para os santificados, aqueles que já limparam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que já entregaram a vida para Deus, renunciaram os seus pecados, né? Por isso eles são chamados de santos. Nós que entregamos a vida para Cristo, tivemos a nossa vida purificada por Cristo, Ele nos chama de santos. Como em todos os lugares, invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim, se a pessoa não lavou, Paulo escreveu lá em Atos, né, acho que 22:5, né, levanta-te, invoca-te, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Se não invocou o nome do Senhor, se não lavou os seus pecados, irmãos, não faz sentido isso. Então, quando assim, para que servem os mandamentos? Aqueles que receberam a Cristo. Então eu entendo que a pessoa veio, recebeu a Cristo com alegria, reconheceu o seu pecado, lembra o batismo, perdão e remissão dos pecados, então entendeu que é pecador, que precisa ser purificado e precisa lavar os seus pecados, lavou os seus pecados, obedece os mandamentos do Senhor. Nós olhamos em Atos assim, que eles foram batizados e permanecia na doutrina dos apóstolos. Então primeiro eles batizavam, depois eles permaneciam. Então eu vejo que todo mandamento, aquele que batiza e permanece. É lógico que para ser batizado precisa morrer para o mundo. Então ele morre para o mundo e começa a servir a Cristo. Então o que eu vejo aqui, olha, a pessoa não é batizado, não lavou o seu pecado, não é purificado, ele vai colocar, a pessoa vai colocar o véu. Não faz muito sentido, porque ele faltou o que está escrito aqui em Atos, melhor, em 1 Coríntios 1 e 2, né? Aqueles que não foram santificados por Cristo ainda. Agora até veja, a pessoa está vindo, recebeu, reconheceu o pecado, precisa ainda ser batizado, reconheceu que precisa orar, pôr o véu, amém, não vejo muito problema, mas a Bíblia é para aqueles que se batizaram, lavaram os seus pecados e purificados no sangue de Cristo. É isso que nós vemos aqui, a palavra de Deus, todos chamados santos, em todos os lugares, que invocam o nome do Senhor. Então é para esses os mandamentos do Senhor. Então aqui, respondendo para a irmã que ela perguntou, né, quem não é batizado pode colocar o véu? Eu não vejo muito sentido nisso, né, porque precisa das demais coisas também, porque não é o véu que salva, assim como não é a ceia, assim como é que é o conjunto de tudo, uma coisa só não adianta. É como lá na lei, se a pessoa diz assim, se a pessoa tropeçar num ponto, ele é culpado de todos os outros. Então lógico que Cristo nos resgatou, mas o mandamento, né, é para aqueles que recebem a Cristo, que entrega a sua vida para Cristo, e aí tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Mais alguma pergunta? Que bom, né? E quando não tem pergunta, assim, ou todo mundo não entendeu nada ou ficou claro. Espero que tenha ficado claro para todo mundo, que Jesus possa estar nos abençoando. Tá, tem que uns pedidos de oração, né, em favor da nossa irmã Marlene. Pede oração porque ela está enferma. Nossa irmã Marlene Prudente pede oração. Vamos estar orando por ela, que Jesus possa estar abençoando. Peço para os irmãos que orem, né, em favor da família do garotinho que estava internado aqui em Ribeirão, que Jesus possa dar graça para a família toda. Peço oração em favor do nosso irmão Domingos, né, que permitindo Deus amanhã vai estar passando por uma cirurgia. Nossa irmã Fernanda, né, está fazendo aniversário hoje, né, parabéns, felicidade, que Jesus multiplique os anos de vida sobre a face da terra, né, que Jesus possa dar graça. Tendo um pedido aqui, as irmãs mais velhas que ensinam as crianças a usar o véu, não vejo erro. Aí também que estou errado na minha maneira de pensar. Acho que parece que o irmão falou que ele não vê erro de que as irmãs ensinam as crianças, né? Veja, irmão, a irmã perguntou ali as pessoas que não é batizada. Isso é muito difícil, né? A gente precisa analisar um monte de coisa, porque quando a pessoa não é batizada, mas ela obedece às outras coisas. Nós estamos falando de quem? A pessoa que está lá no mundo, ela chegou, é um visitante, a primeira vez ele veio. E já aconteceu isso, às vezes chegar no templo e a irmã, a pessoa chega e vê que os outros estão usando o véu, ela quer usar porque ela vai ficar diferente, mas a vida dela está cheia de problemas, então não justifica.
Não, a pessoa não é batizada, mas está vindo, caminhando, obedecendo a Cristo. Precisa ser analisado caso a caso. O irmão falou ali das crianças. A gente tinha de muitos casos de crianças que às vezes os irmãos mais velhos, às vezes as irmãs ensinavam, e as criancinhas andavam inclusive na doutrina, com roupas adequadas, não usando maquiagem e tudo mais, vinham para adorar a Deus e cobriam com véu. Não vejo problema nisso. Então que a irmã fala, não é que é errado, então a gente precisa analisar caso a caso, porque se a criança vem, coloca um véu e ela está brincando o tempo todo, correndo no culto para lá e para cá, está tirando atenção, gritando, correndo lá para o corredor, qual que faz o sentido dela colocar o véu? Então, irmão, assim, eu acho que precisa ver muito caso a caso mesmo, não estou dizendo que é errado, eu disse para a irmã que não faz muito sentido. Agora precisa ver de pessoa para pessoa, porque os mandamentos são do Senhor para aqueles que são batizados, que receberam a Cristo. Então os servos de Deus, os filhos de Deus, a Bíblia nos fala que a respeito da Páscoa, que os filhos de Israel eles deveriam ensinar os seus filhos desde pequeno sobre aquele culto, o que significava. E nós hoje, servos de Deus, quando que eu devo ensinar meu filho? Há quem acredita, desde o ventre da mãe precisa começar a ensinar, já falando com ele que ele está entendendo, está escutando e já ensinando as coisas de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Então aqui as crianças precisam aprender? Precisam da mesma forma, mas eu acho que essa questão aqui que a gente colocou é muito subjetiva, Então a pessoa não é batizada, pode usar o véu? É muito subjetivo, a gente precisa ver mesmo caso a caso, mas os mandamentos é para aquele que recebe a Cristo como um todo. Tá bom, irmão Fernando? Eu agradeço pela contribuição do irmão aí que está nos acompanhando. Jesus que abençoe, viu? Só lembrando os irmãos, estamos chegando ao final da nossa transmissão nessa noite. Agradeço os irmãos que estão conosco, que ficaram conosco aqui, todos que vão ver depois. Lembrando os irmãos que amanhã, amanhã sexta-feira, nós temos a transmissão também, pela Igreja de Jardinópolis. Creio que alguém mais vai estar transmitindo por Ribeirão também, nosso irmão Hélio, se não me engano, o pastor Robson vai estar transmitindo amanhã. No sábado nós temos a nossa transmissão, sempre, todos os dias, de terça a sexta, às 8 horas, nós estamos tendo nossas transmissões ao vivo, online, e também aos domingos, às 19h30. E convidamos os irmãos para que possam estar conosco participando. Lembrando os irmãos também que queira mais saber sobre as doutrinas bíblicas, pessoas que estão onde chegar, pode entrar no site da obra, www.obraemrestauração.org, tem a acompanhar lá. Se os irmãos quiserem enviar-nos e-mail, através de e-mails para nós podermos responder, igreja em Ribeirão Preto, tudo junto, @gmail.com, pode enviar, nós estaremos entrando em contato, também através do nosso WhatsApp, 16 9337 4249, 16 9337 4249, pode mandar, pode nos acompanhar pelo nosso Facebook, Igreja de Ribeirão Preto, também pelo Instagram, também pelo YouTube, Peço aos irmãos, as pessoas que estão nos acompanhando, nós não estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, que estava dando muito problema de travar, mas nós vamos colocar na sequência, o vídeo lá também no YouTube. Então todas as pregações, todos os nossos cursos estão sendo colocados lá no YouTube também. Então pode entrar, acessar. Eu peço as pessoas que puderem entrar no nosso YouTube, Igreja de Ribeirão Preto, vai ter lá um primeiro, nós somos a segunda com a foto do templo verdinha lá na capa, tem poucos inscritos ainda, os irmãos que puderem estar nos ajudando, entra lá, faça sua inscrição para nos ajudar e que Jesus possa abençoar todos os irmãos que estão nos acompanhando, que puderem estar compartilhando, mandando, eu creio que é de grande valia, que é para a gente possa estar chegando a mais lugares. Sim. Fábio Antônio Rocha está perguntando, ao término do culto, ao despedirmos uns aos outros, não é interessante as irmãs saudarem com o véu? Então, o irmão está perguntando para você, olha, ao término do culto, antes de ir embora, na hora da saudação, é necessário, pode se cumprimentar com véu? Irmãos, pode, tá? Fique para cada um. Véu, segundo a Bíblia, para orar, profetizar, quando nós reunimos para adorar a Deus, quando nós terminamos o culto, eu falei muito relativo, precisa a gente ver. A gente terminou o culto, mas Deus está abençoando, os irmãos estão sentindo a presença de Deus. Irmão, não tira o véu, continua. Não, terminamos o culto e os irmãos vão embora, então não precisa ir até lá na rua com o véu, pode tirar o véu, Então já terminou o culto. Às vezes pessoas assim, não temos a pergunta aqui, mas já aconteceu, Pessoa, olha, a irmã morreu, ela quer ser enterrada com o seu véu, pode, se ela quer ser enterrada com o véu é dela, tudo bem, mas a Bíblia diz, o véu é para orar e profetizar, é para isso que é o véu,
Enquanto nós adoramos a Deus, sendo para adorar a Deus, terminou, está terminado. Deus continuou, é muito de cada um, de cada dia, Deus está abençoando. A irmã não vai orar sem o véu, pelo amor de Deus, né? Não estou falando que é para orar sem o véu, nem para profetizar, terminou o culto, já Deus continua abençoando, Deus vai usar a pessoa em profecia, mas terminou o culto, precisa colocar o véu, é lógico que precisa, então é preciso a gente ter um bom senso também, tá bom? Que Jesus abençoe cada um dos irmãos. Eu estou sem relógio, mas eu creio que já deve estar dando as 9h30 aí, né? 37. Já passou? 37. 9h37, agora é 22, passou bastante. Que Jesus abençoe cada um dos irmãos, agradeço por todos que estão aqui. Mas os irmãos podem enviar perguntas, né, pelo Face, pelo e-mail, que a gente vai respondendo nas nossas próximas programações. Toda quinta-feira a gente está reunido para lermos a palavra de Deus, né? Então, se for mesmo outro assunto que a gente for tratar, a gente responde a pergunta dos irmãos que ficarem, tá bom? Jesus que abençoe a todos. Vamos falar com Deus, agradecendo a Ele. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos por mais esse dia que o Senhor nos preparou, de nós estarmos aqui reunidos adorando o Teu nome. Senhor, que a Tua palavra possa ficar plantada em cada coração, em cada vida. O Senhor está aqui, nossa irmã Marlene, pedindo as nossas orações a seu favor, que ela está enferma. Que o Senhor possa entrar com a providência, todo o mal seja destruído no nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela receba a cura, a libertação de toda enfermidade. Senhor, quero pedir de favor do nosso irmão Domingos, que está lá internado. Senhor, que o Senhor possa preparar, que o Teu servo possa estar fazendo essa cirurgia. O Senhor possa abençoar os médicos, meu Deus, guiando a eles. Que eles possam, Deus, ser sustentados pelo Teu poder, a Tua graça gloriosa. O Senhor possa dar a cura ao Teu servo, para que ele possa, Deus eterno, muito em breve estar recuperado. Senhor, ser com ele. Meu Deus, abençoa, Senhor, a família, aquele garotinho que caiu. Meu Deus, que o Senhor possa sustentar toda aquela família, que possa ser alcançada por Ti. Todos estão enfermos, meu Deus, possa ser sustentado pelo Teu poder. Agradecemos a Ti por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido nossa irmã Fernanda. O Senhor possa multiplicar os anos de vida, paz, saúde sobre a face da terra. Senhor, seja com ela, dê da Tua bênção, abençoando todos a sua vida. Meu Deus, a cada um que está conosco nessa noite, dê da Tua bênção, da Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e desde já agradeço. Amém, Jesus, amém. Vamos à bênção, né? Lá no livro de Números, capítulo 6, da maneira que foi ensinada por o povo de Israel abençoar seus filhos, né? Assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora, né? Que as bênçãos de Jesus possam estar sobre a vida de cada um dos seus servos. Amém, Jesus.